Pessoal, eu vou iniciar. A partir de agora, eu estou gravando a videoconferência. Se alguém se opor aí, levante a mão. Como ninguém levantou a mão, então eu vou seguir gravando essa videoconferência aqui, porque aí depois a gente passa o link para os meninos assistir. Qualquer coisa eu hospedo, fica melhor para todos. O papo de hoje é bem rápido, bem rápido, bem rápido mesmo. Primeiro eu vou falar sobre aquela... Isso é mesmo assim. Primeiro eu vou falar sobre aquele questionário que eu mandei lá. Eu vou comentar uma por uma das respostas do que tem lá, né? E o bom é que lá ninguém precisa se identificar, porque às vezes tem uma pessoa que está com vergonha de botar algum comentário. O que foi, Mário? Aí tem coisa. Enfim, eu peço para que todo mundo responda, viu? Mário, James, Marcelo, os supervisores aí, Rodrigo, peçam para os seus representantes eles responderem, certo? Que eu vou comentar um por um das dúvidas lá. A conversa aqui vai ser rápida. Vou iniciar aqui a apresentação. Deixa eu ver se eu entro também em outro telefone aqui, só para me acompanhar. Me acompanhar também. Rapidinho. Gente. Vou botar aqui do lado, que é para poder enxergar. E Elvis? Oi. O Anderson quer entrar aí. Não tem nenhum pedido aqui, não. Pede para ele tentar mais uma vez? Espera aí. Cadê ele? Vai pedir? Deu certo? Pode iniciar, Mário? O Pedro pode pedir para ele entrar aí. Diz que removeram ele. Não. Eu também tenho nada, né? Vamos ver se ele consegue entrar. Vamos iniciar. Clica participar agora. Ele vai conseguir? Ele está falando que está pedindo para participar e fica voltando. Não dá opção para ele entrar, entendeu? Clica, fica voltando. Ainda deve ser alguma coisa lá nele. Então, eu vou começar aqui. Começa. Aqui o papo hoje é só para entender essa questão de simultaneidade. Porque o que eu imagino, o que eu penso que a maioria dos representantes estão... Deixa eu ver, alguém pediu para entrar aqui agora. Não vai dar certo. Foi o Wagner.
Entrou, penetrou, vi a gravação. O que eu estou sentindo que a maioria dos representantes estão entendendo como simultaneidade? É 8 horas da manhã até 18 horas. Eles entendem que tudo que for produzido aí não vai se pagar fio B, né? Isso não é verdade. Porque a gente tem que entender que a simultaneidade é em cima da relação injetado-ativo, né? É o que vai e o que volta. E durante boa parte da manhã e no finalzinho da tarde, o sistema não gera o suficiente para impedir que a energia entre no medidor do cliente, certo? Porque ele trabalha numa dada potência que é inferior à potência, às vezes, que o cliente está demandando, principalmente em comércio, certo? Então, para ficar claro o que é essa simultaneidade que vai anular o fio B, eu vou chamar ela de simultaneidade total. Ou seja, aquele momento em que não vai estar entrando energia da concessionária no medidor do cliente. Só, no mínimo, empatando ou saindo energia. Então, aquele momento em que isso acontece, não é possível de ser cobrado o fio B, porque aí sim o cliente está... Tudo que ele está demandando de energia, em potência, que acarreta em volume, né? Ou seja, potência quilowatt, volume quilowatt-hora. Ele está produzindo, correto? Eu trouxe aqui uns exemplos para ficar muito fácil elucidar. Você vê aqui à esquerda tem um gráfico, tem uma planilha, que tem as horas do dia. 0 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Eu fui pulando de 2 em 2 horas porque essas horas são menos relevantes. Aí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas, que é esse horário, eu botei de hora em hora, porque é o horário que o sistema gera, né? Tem geração, tem alguma geração pelo menos. Aí 18 para 20, 22 e 0 horas novamente. Então aí tem um ciclo de 24 horas. Então, nessa primeira situação, digamos que o cliente tem uma carga de 8 kW de potência. Digamos que o cliente tem 8 ar-condicionados. Cada ar-condicionado demanda 1 kg de potência da rede, 1 kW. Ele deixa o ar-condicionado ligado 24 horas, então ele vai passar a consumir 8 vezes 24. Né? Então, a cada hora ele vai consumir 8 kWh. Então, é um consumo constante. Né? Que é uma coisa bem rara da gente ver. Quer dizer, eu nunca vi. A geração, nesse mesmo horário, ela é zerada. Aí ela começa às 8 horas da manhã, ela vai se intensificando, e o cliente, nesse caso aqui, ele botou uma usina de 10 kW de potência, né? Ou seja, tem 8 de rede, de demanda, de consumo, e tem 10 de geração. O que vai acontecer? Vai ter um horário em que ele vai estar trabalhando a geração com uma potência menor do que a demanda dele de energia. Por exemplo, às 8 horas da manhã ele está demandando 8 e está gerando 2. O que isso quer dizer? Que ele está consumindo 6 da rede. Aí tem simultaneidade? Tem alguma simultaneidade, mas não é a simultaneidade total. Se ele passar, por exemplo, 1 hora nesse estado, consumindo 8 e produzindo 2, ele vai pagar o fio B do que entrar na rede, que é equivalente a 6 kWh, certo? À medida que o tempo passa, ele vai aproximando a geração do consumo em potência até o momento que ele iguala, ali mais ou menos 10 horas da manhã. Então, nesse momento, nem está saindo, nem está entrando energia. Né? O Wagner está aí, pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Nesse momento, nem está saindo, nem está entrando energia. Então, ele nem paga fio B, nem também está mandando crédito para a rede. Quando der 11 horas da manhã, ele já está com a potência de geração superior, a overload, né? A potência de geração superior ao consumo de energia dele. Então, ele também não está pagando fio B, ainda está mandando crédito para a rede, que vai ser importante para ele, em outro momento, usar esse crédito. Então, assim, no máximo, assim, eu vou ter bem otimista mesmo, estourando, a gente passa 5 horas sem captar. Também, claro, que varia de caso a caso, né? Mas, no máximo, o sistema passa 5 horas gerando a pico, né? Dando potência total dos inversores. No máximo. Esse é o primeiro exemplo, né? Horas do dia, a carga demandada, né, a potência que o cliente, quando liga todos os aparelhos dele, atinge em função de carga, e a carga da geração, a potência que o gerador de energia dele atinge quando está funcionando. Mais 2 pessoas pediram para entrar, vou interromper aqui rapidinho para permitir que elas entrem. Elvis. Oi. Tira uma dúvida. Quando tu fala em 8 kW de carga e inversores de 10 kW, tu tá falando em 8 kW de, por exemplo, de geração, quilowatt-hora? Não, carga. Potência. Potência.
Ah, entendi. Potência, é a carga dele. Nesse exemplo aí, o cliente tem 8 kW de carga, consumindo 24 horas retilíneamente. 8 kW. Ele tem 8 ar-condicionados, cada um de quilowatt ligado 24 horas. Não tem alteração de potência de carga. É a mesma Entendi. potência. É um exemplo Não tá, hipotético. tu não tá falando consumo e geração, né? Não, Nesse estou caso. falando carga. Estou falando Tá, potência de carga. tá Entendeu? ok. Certo? Esse aqui é o gráfico que representa esse exemplo anterior. A gente tem aqui, nessa linha aqui, a carga dele, o que ele está puxando da rede em potência, pessoal. Isso aqui não é quilowatt-hora, isso aqui é potência. Ele está consumindo uma potência da rede de 8 kW. Quanto ele consome se ele passar com essa potência ligada 1 hora? Ele consome 8 kWh. O que acontece se ele passar 2 horas com 8 kW de cargas conectadas e demandando da rede? Ele consome 8 mais 8, 16 kWh. Então, quilowatt-hora é a potência vezes o tempo. Então, o cliente, hipoteticamente, está consumindo uma potência de 8 kW da rede durante 24 horas. Está aqui. Esse eixo é potência e esse eixo é tempo. Certo? O sistema, ele não gera nada, ele não tem potência nenhuma até umas 6 horas da manhã. Certo? Aí ele vai subindo, subindo, subindo. Em todo esse período aqui, aí ele ainda está puxando potência da rede. Certo? O que está faltando aqui, ele está puxando da rede. Por exemplo, nesse momento aqui, 9 horas da manhã, o sistema dele atingiu 6 kW de potência, né? Mas ele está demandando 8. Quanto ele está puxando da rede? 2 kW de potência, né? Esses 2 kW, se permanecer nessa mesma situação por 1 hora, então são 2 kWh onde ele vai pagar o fio B. Neste momento aqui, onde as linhas se cruzam, onde a potência do sistema de geração iguala a potência que ele está puxando da rede, é o momento que nem está indo pelo 0,3, nem está indo pelo 103, que é o injetado, nem está vindo pelo 0,3, que é o ativo, nem está indo para a rede, nem está voltando da rede, ele empatou. Desse momento em diante, ele está mandando energia para a rede, gerando os créditos que ele vai precisar em outros momentos, certo? Então, esse intervalo aqui, entre o momento que ele passa da demanda que ele está consumindo e o momento que está escurecendo, que está entardecendo, e a potência do gerador diminui, e ele chega nesse ponto aqui, é o momento que ele não paga fio B, de forma alguma. Daqui para frente, ele vai pagar fio B? Vai. Proporcionalmente ao quanto vai caindo, e ao quanto ele vai deixando de usar do gerador para passar a usar da rede, certo? Só retificando, isso aqui é a potência da geração. À medida que o sol vai se abrindo, vai ficando na vertical, na horizontal, desculpa, o gerador vai atingindo uma potência maior, até ele empatar com a potência que o cliente está demandando na rede. Esse é um exemplo hipotético, onde o cliente tem 10 quilos de inversor, certo? Provavelmente 13,5 de placa, mas ele não passa da potência do inversor, então ele tem 10 quilos de inversor, certo? E tem 8 quilos que ele consome da rede, de potência. É por isso que a gente usa overload, que é para ele passar bastante tempo assim, ó, no máximo de potência do sistema, né? Ele ceifa aqui em cima, certo? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Isso aqui fica mais fácil você visualizar, no mesmo exemplo. Ó. Isso aqui tudo é crédito. Esses tracejados em verde é crédito. Essa parte da barra azul é simultaneidade. Então, tudo de energia que fica entre essas partes azuis são simultaneidade. Pode falar, Rafael. Elvis, me gerou uma dúvida aí. O fio B, a gente paga o que a gente injeta e não utiliza, certo? Não, a gente paga quando utiliza. O fio B paga quando utiliza? Isso. Então, o que injeta... Então, na verdade, vai pagar o fio B aí de... Quando essa energia volta. Quando a energia volta. Exatamente. Você injetar 1.000 kW, você não vai pagar fio B de 1.000 kW. Você vai pagar fio B do quanto dessa energia você consumir de volta. Você consumiu de volta. Se consumiu 500, é fio B de 500. Alguém levantou a mão? É porque eu estou olhando aqui pelo... Beleza. Terminou, Rafael? Ok. Jorge? Ontem eu vi o Daniel explicando sobre isso aí. O interessante pelo fio B aí, o interessante é quem tem crédito consumir no primeiro ano, que é os 15%, porque se consumir o ano que vem, já vai consumir em 30%. E quanto mais demorar para consumir, mais vai ter fio B, porque aí vai de 15 para 30, para 45, né? Porque ele vai consumir, quando ele precisar, ele vai consumir, ele vai estar dentro do ano que está a taxação, né?
que está a taxação correspondente à porcentagem, né? Corretamente. Não é porque ele injetou hoje, esse ano, onde está valorado 15%, que se ele consumir o crédito de hoje, ano que vem, ele não vai pagar 15%, vira 30%. Então, ele paga quando essa energia retorna para ele naquela regra daquele momento. Entendeu? Então, assim, tudo isso aqui, a partir do momento que o inversor liga, já está havendo simultaneidade. Agora, simultaneidade total, onde ele deixa de pagar o fio B, é do momento que a potência da geração iguala a potência que ele está consumindo da rede, né? Aqui, por exemplo, 8 kW não está gerando nada, ele está pagando energia normal, certo? O crédito daqui que vai vir para cá, ele vai pagar o fio B. Agora, à medida que isso aqui vai subindo, vai diminuindo o fio B dele até chegar aqui onde zero. Pronto, daqui para frente eu não pago mais fio B. Enquanto ele estiver aqui, eu não pago mais fio B. Correto? Quanto a isso, está tudo tranquilo? Pronto, eu vou prosseguir aqui. Aqui é um outro exemplo, bem parecido. A diferença é que lá eu tinha 8 de carga e 8 de potência de geração, de inversor, certo? E aqui agora eu tenho a mesma carga, né, de potência de geração e de inversor. São 10 kW que eu demando da rede e 10 kW que eu chego a produzir em algum momento de potência. Né? Lembre-se que eu não estou falando nesse momento de quilowatt-hora, eu estou falando de quilowatt de potência. E eu tô enfatizando, eu não estou explicando necessariamente o que é quilowatt e quilowatt-hora, não estou diferenciando, porque eu fiz uma enquete no grupo e todo mundo afirmou que sabia qual era a diferença. Então, eu entendo que vocês já conhecem qual é a diferença disso aí. Ó, nesse gráfico aqui, você vê que o máximo que ele pode atingir de potência, que foi o que eu declarei aqui, é 10, porque é a potência dos inversores. E a carga que ele está demandando da rede é exatamente 10. Então, aqui ele nem chega a injetar. Esse aqui seria um exemplo de um termo que de grid zero ou grid neutro, que vocês vão se acostumar a ouvir esse termo. Né? Quando vai existir a possibilidade do cliente colocar um sistema de energia solar para não injetar nada na rede, só para bater o consumo no ato dele. Né? Isso é realidade principalmente no mercado livre, com autoprodutores. Mas nesse caso aqui, eu estou demandando 10 da rede e minha potência máxima de geração é 10. Então, onde é que eu não vou estar pagando fio B na sua totalidade? Somente nesse intervalo, certo? Somente aqui. É a simultaneidade total. Só que da hora que o inversor liga até a hora que ele desliga, eu estou tendo simultaneidade. Só que nesse momento aqui onde o mouse está, por exemplo, eu tenho uma potência de 2 e estou consumindo 10. Então, eu estou abatendo 2 kW, o fio B de 2 kW. Se eu passar uma hora nesse estado, são 2 kWh que eu não vou pagar fio B. Mas eu deixo de pagar o fio B total somente quando ele atinge. A potência que eu estou querendo, usando o meu maquinário, é igual à potência da geração do equipamento, certo? E de onde foi que eu tirei isso tudo? Todos vocês têm acesso a essa mesma informação que eu tenho, né? Neste exemplo, temos exatamente um sistema de 10 kW de inversor. Isso aqui é um cliente meu aqui de Juazeiro do Norte. E veja que em que momento o mesmo atinge um pico de potência, ou seja, o mesmo com o overload dos módulos, né? Eu vou passar aqui o vídeo. Vocês veem aqui embaixo, ó, 7 horas, 8 horas, ele está 6, 7, ele atinge 10 kW de potência, 11 horas da manhã, praticamente. Ele passa a pico, no máximo, nesse exemplo aqui, 1h30, 2 horas, entendeu? Então, se eu estou demandando 8 kW da rede, somente quando ele passar desse patamar aqui de 8 kW, daqui para cima, é que eu não vou estar pagando esse fio B. Desse momento para cá, até esse 8 aqui, eu vou estar anulando uma parte do fio B até eles igualarem a potência. Esse exemplo aqui é um exemplo real, de um monitoramento real, que retrata isso bem aqui, ó. Isso aqui é isso aqui, certo? Então, assim, não é porque o inversor ligou a luzinha verde 7 horas da manhã, que já estou tendo simultâneo, não vou pagar mais fio B nesse horário. Vai, porque o sistema está gerando energia menor ainda do que o que tu está consumindo. Vai chegar um momento que ele vai passar da energia que você está consumindo. Em residência, geralmente esse horário é 8 horas da manhã, porque ninguém liga muito equipamento de manhã, né? É um liquidificador, fazer um café da manhã, alguma coisa, uma televisão. Em comércios, isso aí já é um pouco diferente. Geralmente, 8 horas da manhã, um cara já liga praticamente tudo o que ele tem para ligar, um supermercado, alguma coisa assim. Então, ele vai passar boa parte do tempo
com o sistema gerando abaixo do que ele está puxando da rede, ou seja, ainda está puxando alguma coisa da rede e não injetando, certo? Até aqui tudo bem? Tranquilo, né? Vamos para um exemplo real. Um cliente possui uma carga de 10 kW, igual ao penúltimo gráfico que eu mostrei. Carga, é os equipamentos dele, eu não estou falando do inversor ainda. Um cliente que possui uma carga de 10 kW e consome de maneira constante durante 24 horas por dia, então ele consome 10 kW vezes 24, 240 kW por dia. Quilowatt-horas, desculpa. Ele tem uma potência de 10 vezes 24 horas, 240 kWh por dia. Por mês, multiplicado por 30, né, vai dar 7.200 kWh no mês que ele gasta. Para gerar isso, eu preciso de uma usina que vai ter inversores na base de 46 kW de potência, certo? Meus inversores vai ser mais ou menos isso aí. Ou seja, vai ser a potência pico que esse meu sistema vai atingir, certo? O que nos leva ao gráfico a seguir. É isso aqui. Então, o cliente tem um equipamento. Quais são os tipos de negócios onde eu tenho um maior... que a potência de consumo é mais retilínea? Geralmente frigorífico, que fica com as câmeras frigoríficas ligadas 24 horas. Eles mudam um pouco o consumo de dia, porque vem o administrativo, vem o escritório, vem alguma coisa ou outra, mas grande parte do consumo dele é retilíneo, porque as câmeras ficam 24 horas ligadas. Então, imagine que isso aqui é um frigorífico, que ele consome 10 kW de potência. Entra o sítio Barreiras aí também, né? Nessa situação lá, aquela situação daquela fatura lá. Exatamente. Exatamente. Por isso que, às vezes, o cliente tem uma potência pequena, mas tem um consumo alto. É pela longevidade com que essa potência fica acionada, né? Então, o cliente só tem 10 kW de potência aí, mas consome 7.200 kWh. Entendeu? Então, aqui você vê que o cliente ele tem 10 kW de potência durante 24 horas. Isso aqui é uma situação hipotética, porque isso aqui não existe, né? Certo? E o sistema de energia solar precisa de 46 kWh, ou de inversor, né, de potência, para poder gerar toda a energia que ele precisa, gerar 240 kWh por dia, né, que é o que ele precisa para abater tanto o que ele consome no ato, como também o que ele vai consumir fora do período de geração, certo? Então, isso aqui tudo tende a virar crédito. Qual é o período que ele vai passar sem pagar fio B? Mais ou menos aqui de 9 horas, claro que isso aqui é um exemplo hipotético, de 9 horas até 17 e pouquinho. Então, aqui ele já vai ter um período maior de isenção total de fio B. Porque logo cedo, como ele tem uma potência de geração muito forte, muito alta, para compensar os horários que ele não tem geração, então logo cedo ele passa da potência que ele está puxando da rede, certo? Logo cedo, 9 horas da manhã. Então aqui ele já vai ter um tempo maior de não pagamento do fio B na totalidade, né? Ele vai pagar um pouco do fio B aqui, vai aqui, até chegar aqui onde ele empata, onde a potência do gerador igual à potência que ele está precisando, aí ele vai gerar o crédito, que é para esse crédito vir para cá, para os outros horários onde ele vai pagar o fio B. Até aí, tudo tranquilo? Deu para entender? Pronto, perfeito. Pronto, isso aqui é uma situação hipotética que não existe. Eu não conheço nenhuma empresa que tem exatamente a mesma potência de funcionamento. Aonde você ainda pode ver isso em sala de servidores, né? Aqueles provedores que tem uma casa debaixo da antena, que tem o mesmo, que é o ar-condicionado ligado 24 horas, é mais ou menos a mesma potência durante 24 horas. É onde você ainda mais ou menos vê isso. Ainda assim, não é dessa forma. Aí eu vou passar para o próximo exemplo, que é um exemplo parecido com esse, mas um pouco mais real. O cliente possui uma carga de 10 kg de potência e consome de maneira ordenada. O que significa? O que eu quero dizer com essa palavra ordenada? É mais próximo da realidade, né? Ele gasta por mês 7.200 kWh. Uma usina para gerar tal volume de energia precisa de 46 kW de inversores, aproximadamente, que nos leva ao gráfico a seguir. É praticamente a mesma situação, certo? Agora, o que acontece nessa geração? Nessa geração, o cliente não tem consumo nenhum, de 0 hora até 1 hora da manhã, e 23 horas até 0 hora. Ele tem 2 horas do dia que ele não tem consumo nenhum. Digamos que é a troca de guarda, troca de turno, alguma coisa assim, né? Aí 1 hora da manhã até 2 horas da manhã, ele passa a ter um consumo pequeno. 7 horas da manhã, ele incrementa o consumo dele até as 8 horas. Aí quando dá mais ou menos 10 horas, ele sobe mais um pouco, até chegar no pico de consumo, estou falando de consumo, não de geração. Até mais ou menos às 15 horas, aí vai descendo até reduzir o consumo dele. Isso aqui é o mais próximo da realidade.
mesmo para locais que tenham câmaras de frigorífico, porque eles têm administrativos, eles costumam aumentar a potência dos frigoríficos de dia, porque precisa de mais potência para manter o material, a carne, o que seja, naquela temperatura, né? De noite, como a temperatura fora é menor, os geradores não precisam, os motores não precisam de tanta potência para manter aquele nível de resfriamento. Então, isso aqui é uma coisa mais próxima da realidade, ou seja, o perímetro, né, de isenção total de fio B dele diminui. Ainda assim, ele tem que passar em muito da potência do que ele consome para poder gerar o crédito aqui, que vai bater nessas lacunas, certo? Só para efeito de comparação, esse aqui é o gráfico de uma situação mais real, e eu vou para o próximo gráfico, vai ser o mesmo gráfico anterior, que é de uma situação hipotética, que é esse aqui. Esse aqui é o mesmo período nessa barra verde de um gráfico para o outro, daquele gráfico anterior para agora. Vocês notem que numa situação mais real, ele passa menos tempo com isenção total de fio B, que dá exatamente essa diferença. Então, assim, quando é que eu não pago, em que momento do dia eu não pago fio B de forma alguma, somente quando a minha potência de geração iguala ou empata da minha potência de consumo, certo? Durante todo o outro período, mesmo que haja geração, eu ainda estou com a potência de geração um pouco menor que minha potência de consumo, certo? Pessoal, eu tentei deixar o mais claro possível para vocês entenderem graficamente o que é isso. Alguém levantou a mão? Pode falar, Clécio. Elvis, boa noite. Aqui é o Clécio. Deixa eu te falar, nesse último exemplo seu aí, então o cliente está conseguindo ter um proveito de simultaneidade total de quase 6 horas no dia, né? Isso, lembrando que isso aqui é hipotético. Hipotético, sim. Hipotético. No caso, essa é uma configuração que seria, na realidade, bem viável, né? Não, é que nem eu disse anteriormente no grupo, cada caso vai ser um caso. Como é que eu vou saber a potência que o cliente está consumindo hora a hora? Só se eu tiver um equipamento especial. Acho que a VAM eles têm esse equipamento, mas é um equipamento caro. Só para você fazer um orçamento, fica inviável. Isso aqui você vai descobrir com entrevista com o cliente, né? Você precisa entender esse conceito para você entender o que você vai perguntar para o cliente. Fulano, tuas máquinas aqui são quantas máquinas? 10. Quantas fica ligada aqui entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, que é quando o sistema vai funcionar a pico, né? Fica tantas. Quais são essas daqui? A potência dela é X, Y, Z. Aí você soma. As outras máquinas ficam ligadas em quanto tempo? Fica ligada de 8 horas da manhã até as 18. Fica alguma máquina ligada no outro período? Fica. Essa aqui. Então você vai acabar fazendo uma matriz de potência com entrevista simples e você vai obter o quê? Uma perspectiva do que ele vai deixar de abater de fio B ou o que não vai abater, na sua totalidade. Mas tudo vai ser sempre uma perspectiva, porque para aferir isso aí, a gente precisa de um equipamento conectado ao circuito dele durante um mês para a gente ter uma noção, que fica inviável só para fazer um orçamento, entendeu? Mas você entendendo isso, e sabendo fazer as perguntas certas para o cliente, sabendo desenhar a matriz de carga, e o cliente sabendo responder para você, você vai ter uma coisa muito próxima da realidade quando ele implantar o sistema, certo? Muito próximo. O que vocês precisam entender é isso. Vocês não precisam de planilha, precisa para facilitar o trabalho. Mas a situação não é eu mandar uma planilha que vocês botam os dados lá e magicamente a resposta vem para vocês. Vocês têm que entender como é que é o conceito da coisa para vocês mesmos saber aplicar isso aí na hora de estar conversando com o cliente. Entendeu? Pode falar, Paulo. Depois, Rafael. E Elvis, a matriz já estuda essa possibilidade de trazer um gráfico ou algo dentro da proposta para que a gente facilite a apresentação para o cliente dessas informações? Rapaz, Paulo, eu vou te falar, eu vou ser bem sincero, colocar isso aqui para sair o CRM já não é uma ferramenta muito simples de lidar. Nós que já estamos acostumados, tudo bem. Mas eu percebo isso quando eu vou integrar alguém novo na Ilumisol, que ele sente uma dificuldade de usar o CRM. A gente aumentou em muita complexidade do CRM com aquele cálculo lá que chegou. Se eu colocar isso aqui, o CRM vai ter o quê? 50 passos para você fazer uma proposta. Eu acho mais interessante você fazer isso aqui na frente do cliente. Eu, particularmente, quando eu apresento a proposta para o cliente, ela sai mais riscada do que os quadros do Monet. Eu risco a proposta do cliente todinho. Eu desenho a conta de energia dele, como é que vai ficar, principalmente aqui que tem incidência de imposto. Vai ficar assim, porque você demonstra que conhece. É melhor do que você só levar um gráfico já impresso para o cliente
Porque você vai ter que colocar esses dados. Tal hora ele consome qual carga, tal hora... Então, você imagina colocar carga por hora a hora no CRM. Né? Eu não acho isso muito viável, não. Elvis, eu não digo nem tanto inserir um gráfico complexo desse, porque para a gente aqui já tem um entendimento já um pouquinho mais avançado do negócio, porque a gente é do negócio. Mas, um exemplo, aquele vídeo de geração de energia, de crédito, né, que ele é um vídeo bem simples, que ele é autodidático e tudo, eu creio que deveria ser reformulado justamente pensando nessa possibilidade do cliente assistir e visualmente ele já entender como é que funciona. Concordo. O que acontece? O impacto para a gente, para nós vendedores, está na apresentação, entendeu, do negócio. Acho que até o entendimento de todo mundo já está um pouquinho mais, já está num grau de escala ali 2, 3, né? Mas a gente transformar essa informação que a gente está recebendo para o cliente é que é o negócio. Uhum. Não, correto. Quanto a isso aí, eu concordo com você. Né? A força de venda da matriz, com certeza ela já está se posicionando nesse sentido, tanto é que ela preparou o CRM, ela já deve estar preparando material midiático para tornar o entendimento disso aí mais fácil para o cliente, mais palatável, viu, Rafael? Tô até cobra deles aí, depois que tem aquele videozinho, como funciona o sistema de energia solar, remodelar aquele videozinho para o cliente entender de uma maneira bem didática que raios é esse fio B, entender que não ficou inviável, entendeu? Tu deixa essa sugestão do Paulo aí, foi interessante. Na verdade, Rafael. Assim, a matriz já está trabalhando em cima disso, Paulo, porque as coisas deveriam ser mais bem planejadas, né? E deixaram tudo para a última hora. Esse simulador ele já deveria estar rodando aí desde novembro, para a gente entender melhor como que ele funciona. Mas o Roderico, ele fez até uma simulação na semana passada, que deu um payback muito alto. Então, o que acontece? Se vocês começarem a simular lá, vocês vão conseguir entender melhor, né, esses custos, a viabilidade. Então, tem que simular, tem que usar o simulador. Então, dando o exemplo do Roderico, ele colocou lá que o cliente ia colocar um sistema, um exemplo, lá de 10 mil quilowatts. Só que ele colocou um consumo médio mensal muito abaixo do que ele ia... ele colocou uma produção muito acima do que ele ia consumir. Então, isso aumenta muito o payback. Então, o projeto hoje, a gente falando de projetos hoje, ele tem que ficar muito próximo do consumo. Então, é isso que o Elvis vem trazendo para vocês, e ontem eu conversando com um cliente aqui em São Luís, eu estava explicando justamente isso para ele. Quais os equipamentos o senhor tem? A gente precisa entender qual que é o seu consumo para a gente desenhar um projeto dentro assim, da sua média de consumo para não onerar a sua conta, né? Para não estender o seu payback. Então, se ele consome 10 mil, a gente vai ter que elaborar um projeto em 10 mil ou um pouquinho acima de 10 mil. O CRM, ele ainda está sendo trabalhado, essa planilha ainda, o simulador ele ainda não está 100%, o pessoal ainda está fazendo alguns ajustes, mas é porque a base do simulador é o Excel, então por isso que tem muito ajuste ainda para fazer. Mas assim, se vocês utilizarem o simulador, vocês vão entender isso que eu estou falando. Eu estou fazendo isso, esse experimento, e aí eu estou começando a entender. A demanda contratada já é um pouco mais complicado, mas no B tá de boa. Pode falar, Jorge. Pegando esse gancho aí do Rafael, eu penso o seguinte, pela experiência, igual o Paulo falou que a gente tem, a gente está muito focado em fio B, não mandar muito crédito por causa de fio B. Só que também, assim, pode virar uma faca de dois gumes aí. Isso tem que ser muito bem trabalhado, porque se a gente também não pensar não vamos fazer um projeto para não colocar o cliente para colocar muito crédito, vamos colocar ele para hoje, a realidade de hoje. Mas e se daqui porque assim, para mim aqui, a maioria dos clientes, com pouco tempo, eles elevaram o consumo. Então, se a gente fizer um consumo para não colocar muito crédito para ele, para depois ele puxar o fio B, né? E daqui um pouco tempo, isso questão de 2, 3 meses, ele precisar de mais crédito, em vez de um fio B, porque hoje a gente fala muito em fio B, a questão de, porque ele vai ser onerado 15%. Mas e se daqui a uns dias esse consumo dele aumentar, e aí em vez de 15%, que até 2029 vai chegar em 90%,
ele pegar e, em vez de ser o crédito, ele consumir mesmo da concessionária. Aí ele vai achar ruim, né? Então, assim, em vez de ele pegar o crédito com a taxação, entre aspas, aí, em vez dele não ter crédito, ele consumiu da concessionária. Então, aí que vai ficar pior ainda o talão dele. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso, eu acho, né? Eu penso assim. Pode falar, Melk. Boa noite a todos, Boa noite. toda a equipe. O Jorge acabou de falar algo aí, né, que essa questão de muitos créditos, né, de injetar muitos créditos, mas eu vi lá atrás que o Elvis falou que o cliente vai pagar só do que entra, né, não é nem do que sai. O que sai vai ficar acumulado e o que vai entrar. Então, se o cliente faz um projeto não muito limitado, né, digamos aí, para 10 mil, você faz uma proposta para 11, esse acúmulo de crédito ele vai pagar quando ele precisar, porque vão ficar armazenados. É mais ou menos assim, Elvis? Isso, exatamente. Ele só paga o fio B ou o que tiver que pagar quando essa energia entrar no medidor dele. Se entrar daqui a 5 anos, só paga quando entrar. O que é importante a gente mudar nosso discurso nesse momento, para qual caminho? Olha, fulano, você vai continuar pagando em 3, 4 anos esse gerador com dinheiro que você ia gastar de todo jeito, certo? Então, assim, se eu vou gastar 40 mil em 4 anos, o equipamento custa 40 mil, pois eu vou comprar esse equipamento. O que tiver de economia dali para frente é lucro. É lucro. Se economizar metade da minha conta. Armazenado, né? Ele só vai pagar quando for utilizar. Pois é. E assim, o que a gente tem que focar também? Que a partir de agora, a gente está falando... Quem botava energia solar, qual era o pensamento? Eu quero economizar 95% porque eu quero um caixa imediato para minha empresa, para minha casa. Né? Eu quero fazer tal coisa com esse dinheiro da conta de energia. A partir de agora, vai ganhar um perfil de investimento. Entendeu? Quem botar energia solar vai estar pensando na coisa mais realmente a longo prazo. Por quê? A gente tem um equipamento que dura 25 anos. O equipamento, eu já joguei esse link no grupo, vou jogar de novo. O equipamento mais antigo do Brasil acabou de completar 25 anos gerando energia, as mesmas placas. Então, quando você coloca os números que ele vai atingir em 25 anos, comparado com o valor do equipamento, ele vai economizar 2 milhões, o equipamento custa 40 mil. Já é 40 mil a 2 milhões. Não é nem que ele dura 25 anos, né, Elvis? Ele tem uma garantia de 25 anos. Ele dura mais, né? Dura mais, dura. Tem equipamento na Alemanha funcionando há 40 anos, placas solares, entendeu? Com 70%. Com 70% da capacidade. Então, é um gerador infinito. Ah, mas o cliente não pensa em investir, não pensa nisso em investimento. Pensa. Todo brasileiro compra as coisas pensando no investimento. Tanto é, eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de dar nos meus treinamentos sobre carro. Tanto é que o brasileiro prefere pagar mais caro numa Hilux, mesmo sendo um carro pior do que as concorrentes, porque ela é mais fácil de vender depois. Todo brasileiro prefere comprar um Gol, um Onix, porque é mais fácil vender depois, mesmo tendo um Citroën, que é melhor, entendeu? Então, assim, todo brasileiro compra as coisas pensando em vender depois. Ele pensa no sentido de investimento. Né? Eu acho que vocês são crianças, que quando era criança deveriam ter passado por esse momento que a gente... Já pensa em vender. Oi? Antes de comprar, já pensa em vender. Já pensa em vender. Então, todo brasileiro pensa na questão do investimento. Então, quando você traz o cliente para essa toada do investimento, porque até agora qual era o discurso? Você vai economizar, em 3 anos você paga, você vai viajar com o dinheiro que ia pagar a energia, era coisa imediata. Então, a gente tem que levar o cliente à questão futura, entendeu? Que ele vai ter um gerador que vai durar para sempre, praticamente. Para sempre. Né? E que o investimento a longo prazo vai ser muito, muito, muito interessante, continuará sendo interessante. É por isso que eu falo, e sempre falei, isso eu falo desde 2018, quando eu conheci o solar, ainda lá na sede da Limisol, que quem quiser se aposentar nesse setor aqui vai se aposentar. Agora, cada vez mais, você vai ter que ser mais profissional. O primeiro exemplo é esse aqui. A gente teve a primeira mudança que eu considero sensível. Para mim, essa mudança é sensível, não é drástica, e já tem uma dificuldade de ter um entendimento. E vocês que são muito bem treinados, todo dia a gente está falando sobre isso, tem treinamento da Matriz, tem um treinamento que o Silas patrocina daí mesmo, tem eu que estou aqui para estar ajudando vocês, que eu sempre estou em busca de conhecimento, tem os mais experientes que ajudam os que são menos experientes. Agora você imagina um cara que não tem suporte que a gente tem. Essas empresas pequenas vão quebrar. Metade das empresas quebram no ano que vem. Vai sobrar mercado, entendeu? Vai ficar melhor para vocês. Agora vocês também têm que saber o que falar, certo? Alguém levantou a mão? Não, né? Vender energia solar até o ano passado, gente, era muito fácil. Uma criança fazia. Explicar o que era. Você jeta um, recebe um, disponibilidade de rede e iluminação pública. Era muito fácil.
muito simples. Agora tem que ter uma complexidade. Quanto mais complexo, menos pessoas ficam. Entendeu? Quanto mais difícil, menos pessoas ficam. Isso é bom, isso não é ruim, certo? Oi. Tu acha que mais ou menos quantos por cento da conta de energia o cliente vai pagar referente ao fio B? Nesse primeiro ano, É, uns 4 a 5%, mais ou menos. de fio B, né? É. O impacto é pequeno. Entendi. Ele aumenta a partir do dinheiro que vai passando os anos. Vai ficar assim, não, vai dar um impacto grande, mais ou menos, quando estiver valorando em 45% para cima. É 3 anos aí, porque é só do que vai quando volta, entendeu? Então, você, quando vai vender essa venda, você já presta uma consultoria para o cliente. Olha, lave roupa de dia, liga a bomba da piscina de dia, seque roupa de dia. O consumo máximo que você puder consumir, vai fazer um bolo no forno elétrico, tudo o máximo de dia. Deixa o mínimo possível para a noite, entendeu? Então, assim, o que vai acontecer se por acaso vier um cenário em que, de repente, assuste principalmente as residências adquirir um sistema de energia solar? Vai aparecer as baterias a preço acessível. Aí o mercado vai se desdobrar em outras vertentes, entendeu? Para justamente esse período que você teria que remunerar a concessionária, você puxar da bateria, uma outra engenharia, uma outra aquisição, um outro financiamento. As pessoas vão, quem quiser se aposentar nesse mercado aqui, até o mais jovem, que deve ser o Igor, que está aí na videoconferência, eu, que tenho 22 anos de idade, nós vamos, porque se quiser se aposentar nesse ramo aqui, nós vamos se aposentar. Claro que só os melhores, né? Porque cada vez vai ficar mais difícil. Então, assim, pessoal, para finalizar, profissionalismo total, certo? Chegamos a um momento onde vamos separar os aventureiros dos profissionais, isso é fato, metade das empresas vão quebrar até dezembro desse ano. É preciso realmente saber o que se está fazendo a partir de agora. E para ser bom consultor no ramo, você precisa apenas, não precisa de muita coisa não, mas para você ser bom aqui, você só tem que ser um engenheiro elétrico, um engenheiro civil, um advogado, um contador, um economista. Só isso, gente, que eu estou pedindo para vocês. Nada mais, só isso, certo? Isso aí a gente já é, viu? Pois é, vocês são, porque a gente, né, o treinamento, graças a Deus, essa empresa, ela é líder em tudo dos segmentos, né, em tudo que vocês falaram da empresa de energia solar, a Ilumisol é líder, mas se tem um ponto que eu posso destacar a Ilumisol, é no investimento de quem está na ponta, em treinamento, em conhecimento. Isso aí, o Daniel nunca, ele não troca nem de camisa para investir em milhões, quando se fala em treinamento e aperfeiçoamento. Ele não troca nem de camisa. Isso aí, eu conheço um pouquinho o Daniel, eu sei que se tem uma coisa que ele bate forte, se tem algo que eu devo, o sucesso da Ilumisol, se tem um pilar central que eu devo, é isso. Porque é comum, eu tenho certeza que eu vou falar isso, muitos de vocês vão se identificar, é comum você chegar no cliente, apresentar a proposta, e ele falar assim, rapaz, agora eu sei o que é energia solar. As outras 534 empresas que passaram aqui não me explicaram isso. É verdade ou não é? Pode falar, Paulo. Lembrando também que esse cenário inicial é agora. Logo, logo a gente vai ter os híbridos aí, que vão trazer para a gente outra perspectiva também. Exatamente. Tem muita coisa, muita água para rolar nesse setor. Tem muita coisa mesmo. Esse setor que vai se desdobrar muito. Pode falar, Jorge. Esse ramo aí que você botou advogado, contador, economista, faltou colocar psicólogo também, viu? Ainda tem Quando essa. a gente vai nas casas dos clientes, eles contam primeiro a história, a gente tem que ouvir, para depois a gente vir no assunto de energia solar, viu? É verdade, você tem razão. E assim, pessoal, eu encerro essa... Quem quer falar alguma coisa? Não, né? Eu encerro essa apresentação com a seguinte frase: ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. Certo? Então, sejam especialistas. Sejam interessantes e não interesseiros. Essas são as frases que eu uso para terminar esse treinamento. Todo mundo que vai falar de algo, que fala com propriedade, não importa se o assunto você não gosta muito, você para ouvir. Porque chega a ser até bonito você ver alguém falar com a boca cheia sobre aquilo que ele sabe de olho fechado. Então, assim, ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. Então, o segredo é só aprender. Eu estou aqui, não meço esforço. Se quiser conversar comigo de madrugada, eu converso, eu faço essa apresentação de novo, se ficar dúvida, a apresentação ficou gravada, vamos conversar. A vocês que estão respondendo os questionários, eu vou responder uma por uma das perguntas, entendeu? Para tentar elucidar. Daqui a pouco, a gente já está planejando um treinamento presencial agora para começo de fevereiro, a gente vai estar aí para conversar olho no olho, entendeu? Tirar as últimas dúvidas. A meta é deixar vocês afiadíssimos para esse mercado. Correto? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar.
E Elvis, assim, eu particularmente, eu acho muito válido, né, essa tua iniciativa de dividir por partes todo esse assunto, né, que às vezes se torna complexo quando a matriz aborda de uma vez só. Uhum. Eu acho que é muito mais produtivo para a gente, para entendimento, tem mais clareza, né, a gente sente mais afinidade até para poder perguntar, né, então, assim, para mim é válido demais, tá, parabéns aí pelo assunto. Obrigado. Tá? Mário, Jorge, Wagner. Falei besteira não, né, Wagner, aqui? Rafael, quiser falar alguma coisa? Então podemos encerrar, né? Pessoal, uma boa noite a todos e a todas. Não existe todes aqui, viu? Me perdoe para quem gosta desse termo. Eu vou encerrando aqui. A vídeo vai ficar gravada. Daqui a pouco eu jogo o link dela no grupo para vocês assistirem depois aí. Quem quiser conversar comigo depois, eu estou aqui à disposição. Valeu? Boa noite, até mais. Boa noite, pessoal. Um abraço. Obrigado, Elvis. Boa noite, Elvis. Obrigado aí. Boa noite. Agora com a palavra, nosso amigo Tiago.